Estudos indicam que as primeiras civilizações da humanidade se dividiam de acordo com as suas habilidades, como elas poderiam contribuir com a tribo. Então não era definir um papel de que mulher você faz isso porque isso, isso e isso. Não. Lá eles dividiam as tarefas de acordo com as habilidades. Então, há 200 mil anos atrás, as primeiras tribos, as primeiras comunidades se dividiam da seguinte forma: os homens eram mais direcionados à caça, mas também há descobertas arqueológicas que haviam várias mulheres que se dedicavam à atividade de caça. Não era algo exclusivo do sexo masculino. E dentro da tribo haviam pessoas que se dedicavam à coleta. O que era coleta? Você é responsável por descobrir um solo fértil, plantar, cuidar daquela plantação e depois coletar. Então, o que acontecia? Em sua grande maioria nas comunidades das descobertas até o momento, os homens eram direcionados para a caça e as mulheres para a coletagem. Só que o que acontece na atividade de fato do dia a dia? A caça nem sempre dava certo, porque não era algo que dependia do homem, da pessoa que estava executando. Podia ser que o bicho fugisse, que naquele dia desse ruim no tempo, sei lá. Mas a coleta tinha uma probabilidade maior de oferecer recursos confiáveis para a tribo. Então, impactando na política, na dinâmica de poder daquele povo, não tinha uma dinâmica em que, por questão de gênero, eu sou superior e você é inferior. Se os dois forneciam o recurso, os dois tinham voz de comando. Então você tinha mais igualdade dentro das hierarquias dessa galera. Por quê? Não era colocado aquele ponto em que, olha, você é quem provê, você é quem traz o pão para a mesa, então é você que manda, e as mulheres ficavam dentro da tribo ali só cuidando das crianças. Não, os dois têm uma função dentro daquela comunidade, então os dois têm uma voz ativa dentro daquela comunidade. E isso politicamente, olhando para o resto da história que eu vou mostrar para vocês, é muito doido, porque o poder, a voz ativa, a decisão, ela não é algo que foi cedido às mulheres de forma fácil e tranquila. Não foi uma coisa fluida. Então a gente vai entender como que a gente chegou onde a gente está agora. Se a história da humanidade fosse um filme, a agricultura apareceria lá no finalzinho. Então, a maior parte desse tempo, a humanidade teve que se organizar de outras formas. E agora a gente vai falar de dados. Como eu adoro dados! Bom, a tribo dos Kungsan é uma tribo de indígenas do sul da África, que inclusive é uma tribo que sobrevive até hoje, que é conhecido como os primeiros povos. É uma tribo muito antiga, eles vivem na Botsuana, na Namíbia, na Angola, e eles têm uma forma de comunicação que se assemelha muito com o que a gente vê naquele filme Us. E é uma tribo, né, um povo muito antigo. Então, eles tiveram que se organizar baseado na necessidade, não tinha uma regra, uma disposição do que era certo naquele momento. A história, né, os estudos informam que eles se organizavam exatamente dessa forma que eu falei para vocês. Entre 60% e 80% da comida da tribo era oferecida pela coletagem. Então, a gente entende que não era possível apostar, né, toda a sobrevivência da tribo naqueles 20% que a caça poderia oferecer. Então, as mulheres tinham uma voz muito ativa e muito presente na tribo. O método também foi encontrado em algumas outras tribos na Tanzânia, a tribo Hadza, que oferecia exatamente a mesma logística, né? As coletoras eram mulheres e elas ofereciam também a maior porcentagem de alimentação da tribo. Então, considerando um tempo grande, vamos dizer que em 200 mil anos aí, pelo menos até 10 mil anos atrás, as pessoas viviam dessa forma para sobreviver. Então, não tinha um acúmulo de riqueza, não tinha uma diversidade de classes, não tinha essa diferenciação, essa hierarquização de gênero. Indo mais à frente, a gente encontra os estudos referentes a outras tribos. E é o que essas tribos falam do papel feminino na sociedade. Falando de tribos, como gente, eu vou ter que ler o nome, porque assim, meu anjo, são nomes assim bem diferentes, né? A antropóloga Margaret Mead, ela estudou uma sociedade na Nova Guiné e os arapestes, os homens e mulheres, eles eram cooperativos e cuidadosos. Já ela verificou que na Mandagumor,
todo mundo era agressivo. Então, assim, não é uma questão de natureza, né? Talvez seja uma questão cultural, ambiental, é uma questão mais de fora do que interna. Essa relação de você ser assim ou ser assado. Uma outra, a tribo dos Chumbuli, chamados Chambre, ela fala que as mulheres elas dominavam o comércio. Então, vamos dizer que as mulheres tinham uma ascendência maior na questão de negociação dentro da tribo. E o que tudo isso tem a ver com o que a gente está falando? O fato é que, acho que principalmente essa onda reativa ao feminismo tem falado muito, é que as mulheres, elas são de um determinado jeito, elas devem preencher um determinado espaço, elas são assim por natureza. Mas, na verdade, a história diz de que não há essa natureza diversificada por gênero. Até porque gênero não é um conceito biológico ligado à genitália. Gênero é um conceito cultural, social. E isso já é um consenso na academia de historiadores, de psicologia, de psiquiatria. Então, hoje, eu acho que é importante a gente olhar para a sociedade com tudo que a gente sabe. A gente tem que compreender que as sociedades antigas, elas se formaram baseadas na necessidade de sobrevivência. Se a gente for comparar com hoje em dia, como indivíduo mesmo, toda vez que você entrar no ambiente, você vai acabar assumindo uma forma diferente, uma forma de se comportar diferente. Você não se comporta no churrasco da família da mesma forma que você se comporta dentro de um escritório. Mas, trazendo isso para a sociedade, a gente entende que o papel de gênero da mulher, ele foi criado quando era interessante para a política. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente nos próximos vídeos, mas o que a gente precisa entender nesse vídeo é que não há natureza no lugar que colocaram as mulheres, não há biologia no lugar que colocaram as mulheres. E tudo isso usado para explicar um lugar de inferiorização, um lugar de agressão, de vulnerabilidade, é um conceito muito desonesto, porque não tem base científica. A gente tem que trabalhar com dados, com números, com estatística, com o que já foi estudado. Então, baseado no que já foi estudado, nós mulheres que não performamos a feminilidade como é entendido pelas coaches de energia feminina, que não vamos estar tendo aqui nesse canal, nós às vezes nos sentimos culpadas porque talvez eu não tenha um instinto materno tão aguçado, talvez eu não goste tanto de me arrumar. Nossa, será que eu não sou tão mulher por não ser tão cuidadosa? Que nem as pessoas falam, nossa, a mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Gente, não consegue. Pelo menos eu não consigo, sinceramente. Eu e o meu TDAH, ou é uma coisa de cada vez, ou não é nada. Então, acho que a gente precisa olhar para as coisas pensando mais em dados, pensando mais em história. A gente tem que ser mais curiosa com a nossa história. A gente não pode deixar que as pessoas contem a nossa história para nós. Então, esse vídeo é para te incentivar a buscar informação. Como já dizia o nosso grande conhecedor ET Bilu, busquem conhecimento, meus amores. Para de ouvir pataquada de gente que não tem uma graduação, que não abriu um livro, que tá falando baseado em vozes da minha cabeça e fontes. Não foi preciso. Para que você reflita. O seu lugar na sociedade é onde você achar que tem que ser. Você vai ser boa no que você achar que tem que ser. E não é a sua natureza que vai definir isso, é você. Então, a gente vai fechar esse vídeo assim, mas calma, que essa é uma série de 3 vídeos, então a gente continua com a história da mulher até os tempos modernos, tá? Então a gente vai fechar hoje desse jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um curtir, se inscreva, manda um comentário muito amoroso, porque comentários que não são amorosos nós não queremos aqui a gente só quer amor, tá bom? É isso, um beijo, até o próximo vídeo.